Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, o pastor Wanderson Medeiro preparei mais um esboço de pregação para você que é um pregador iniciante, ainda encontra dificuldade para preparar os seus esboços, ou você que já prega e está sem tempo de preparar o seu sermão. Temos aqui um esboço básico de 4 tópicos com tema, introdução, tópicos e conclusão, uma forma de te motivar a você fazer os seus próprios esboços. Se esse tipo de conteúdo vai te ajudar, por gentileza, se ainda não é inscrito, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, deixa aquela curtida, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos, sem enrolação aqui, diretamente para a tela do nosso computador. Você vai acompanhar passo a passo aqui. Bom, primeiro ponto, você vai observar o tema. O tema da mensagem de hoje do esboço é o separado de Deus. Texto base, Juízes capítulo 13, verso 24, está escrito assim: Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou. Partindo para a introdução, faça um comentário no máximo de 5 minutos sobre Sansão, sua força, sua queda, etc. Bem resumido. Bom, observem bem que antes de tudo isso é preciso orar a Deus, pedir ao Espírito Santo para que te dê um texto, te dê uma direção, com alta ajuda sobre alguns livros, como por exemplo esse, alguns comentários bíblicos, você ajunta, forma aquele quebra-cabeça, faz as suas anotações e monta aí o seu esboço, tá bom? É assim que eu faço há mais de 20 anos. Bom, partindo da introdução, vamos para então o primeiro tópico desse esboço. Ponto 1. A vigilância é tudo. Observamos que Sansão era forte o suficiente para derrubar 1000 homens, sozinho. Claro, com a ajuda do Espírito Santo, que estava em sua vida. Porém, não basta sermos cheios do Espírito Santo se deixarmos de vigiarmos. Poderemos perder toda esta força, esse revestimento de poder, como aconteceu com o próprio Sansão, por falta de vigilância. Perdeu a presença de Deus em sua vida, pagando alto preço. Então, o primeiro tópico, a vigilância é tudo. Por mais que sabemos a história de Sansão, Sansão tinha a força sobrenatural do Espírito de Deus em sua vida, já desde o ventre de sua mãe. Matou 1000 soldados, 1000 filisteus com uma queixada de jumento, carregou os portões de Gaza ali nas suas costas, enfim, vários episódios aí mostrando a força de Deus na vida de Sansão. Mas Sansão perdeu toda esta força por causa da falta de vigilância, aonde deu ouvido a Dalila, e você sabe onde foi parar, infelizmente, a triste história de Sansão. Pagou um alto preço por falta de vigilância. Com isso eu aprendo que não basta sermos cheios do Espírito Santo. Se nós vacilar 1 segundo, 1 minuto, podemos perder esta presença de Deus naquele exato momento. Então, que possamos vigiar. Vigilância é tudo. A cada tópico você pode desenvolver do seu jeito. Aqui é apenas uma forma de te dar aquela motivação, tá bom? E você preparar os seus próprios esboços. Vamos lá, sem perca de tempo, para o segundo tópico. Ponto 2. Não conte seus segredos à pessoa errada ou a pessoas erradas. Sansão acabou revelando o segredo de sua força para Dalila, uma mulher que nem era da linhagem do povo de Deus. Com isso aprendo que muitas pessoas têm perdido sua intimidade com Deus por se revelar demais para pessoas mal intencionadas, que na verdade querem te ver longe da presença de Deus. Cuidado para não abrir seu coração para pessoas erradas. Abra seu coração primeiro para Jesus. Olha só, Sansão contou o seu segredo para a pessoa errada. Na verdade, eu acho que não era nem para contar o seu segredo, contou para uma mulher que estava mal intencionada, vamos dizer assim, sendo paga pelos filisteus para descobrir onde estava a força de Sansão. Ele ali ia armar um grande laço, e foi o que aconteceu. Sansão revelou as suas forças e passou a ser presa dos filisteus. Então eu aprendo com esse segundo tópico: não conte o seu segredo a pessoas erradas. Não sai contando os seus segredos. Conta para Jesus. E claro, existe pessoa certa para a gente contar alguns segredos, mas conta para a pessoa certa. Primeiramente a Deus, depois peça discernimento para Deus, se é que há necessidade de contar alguns segredos, por assim dizer. Bom, partindo para o terceiro tópico então. Ponto 3. O pecado nos cega. Observamos que Sansão, após sua queda, seus olhos foram vazados pelo inimigo, fazendo do mesmo escravo dos filisteus. Com isso aprendo que o pecado nos escraviza, nos deixando cegos, sem destinos, sem rumo e etc. Que possamos vigiarmos, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Olha só, assim como os olhos de Sansão foram vazados, passou a ser escravo ali, rodando sobre aquele moedor de moinhos, moinho que moía sementes, enfim, ele passou sendo escravo ali, dando voltas naquele instrumento ali.
para moer sementes, com seus olhos vazados, totalmente sem força, sem a presença de Deus, Sansão ficou cego. Ou seja, olha as consequências do pecado de Sansão. Por falta de vigilância, abriu seu coração para a pessoa errada, ele perdeu os seus olhos. Ou seja, o pecado nos cega. Da mesma forma que nós pecamos diante de Deus, o pecado vai nos cegando de uma tal forma, vai cauterizando a mente. Quando vai ver, a pessoa já está cega, totalmente espiritual, longe da presença de Deus, sendo escravo do inimigo. Então devemos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Vamos partir para o último tópico, ponto 4. O poder do arrependimento. Observamos que nos últimos momentos da vida de Sansão, o mesmo fez uma oração rápida, mas cheia de arrependimento, que suas forças voltaram para ele, e dando-lhe vitória naquilo que estava em seu coração. Com isso aprendo que não importa o tipo de pecado, quando há o arrependimento, Deus nos renova novamente, nos revestindo do poder do Espírito Santo e nos dando vitória. Assim como Sansão, você sabe da história, no último momento ali, encostado nas duas pilares do templo, ele ora a Deus, uma oração rápida, sincera de coração, arrependendo do que havia feito. Deus renovou, as suas forças voltaram, seus cabelos voltam a crescer, ele derruba os dois pilares do templo e você sabe onde foi dar a história. Enfim, por mais que ele morreu junto ali, é triste a história, mas o ponto central está aqui no arrependimento de Sansão e as forças de volta de Deus sobre a sua vida. Então, esse aí é o poder do arrependimento. Quando a gente peca, mas a gente reconhece, arrepende-se, com certeza Deus volta a renovar as nossas forças. Vamos então partir para a conclusão desse simples esboço. Conclusão. Com essa história fantástica sobre a vida de Sansão, aprendo a importância da vigilância em nossas vidas, para não perdermos tudo aquilo que Deus nos entregou de maior valor, a sua presença através do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, vai aqui uma dica, você pode desenvolver a cada tópico desta mensagem, acrescentar mais 2, 3 ou 4, pega isso aqui como modelo, se você quiser, e aí você pode preparar o seu esboço, acrescentar aí no seu esboço sobre Sansão. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Vou deixar aqui uma playlist aqui, ou algum outros vídeos aqui no finalzinho do card. Assista lá e você será abençoado por Deus, amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.